Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 42. Suponha que o coeficiente de atrito estático entre a estrada e os pneus de um carro é 0,60 e não há sustentação negativa. Que velocidade deixa o carro na iminência de derrapar quando faz uma curva não compensada com 30,5 metros de raio? Sustentação negativa é o efeito causado por um aerofólio ou qualquer outro apêndice aerodinâmico e tende a manter o veículo mais firme no solo, inclusive em curvas, graças à passagem de ar por esses equipamentos. O exemplo mais clássico disso são os aerofólios dos carros de Fórmula 1. Uma curva compensada é um pouco inclinada para garantir que, mesmo com velocidades elevadas, os carros consigam fazer a curva. Esse tipo de curva é muito comum nos circuitos ovais da Fórmula 1. O carro do nosso problema não dispõe desses recursos. A figura ilustra o problema. Para que um carro consiga fazer uma curva com velocidade constante, é necessário que uma força centrípeta dirigida para o centro da curva atue sobre o carro. Essa força é proporcionada pelo atrito dos pneus com a pista. E como em uma curva perfeita os pneus não escorregam, essa força é a força de atrito estático. Se observarmos as equações do movimento circular, em especial a que define a força centrípeta, percebemos que ela depende da massa, do módulo da velocidade e do raio da curva. A força centrípeta é diretamente proporcional à massa do veículo ou do objeto que está circulando. Então, se tivermos um carro de passeio e um caminhão que se movem com a mesma velocidade e fazendo a mesma curva, a força centrípeta necessária para que o caminhão consiga fazer a curva será muito maior. Muitos acidentes com caminhões acontecem nas estradas brasileiras devido a isso. Talvez motoristas de caminhão devessem estudar o movimento circular antes de conseguirem suas habilitações. A força centrípeta também é proporcional ao quadrado da velocidade. Se dois carros idênticos fazem a mesma curva e um deles tem o dobro da velocidade, a força centrípeta necessária para este último fazer a curva será 4 vezes maior, já que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Se a velocidade de um dos carros for 3 vezes maior, a força centrípeta necessária terá um módulo 9 vezes maior, 3 elevado ao quadrado. A força centrípeta também é proporcional ao inverso do raio da curva. Isso significa que quanto maior for o raio da curva, menor será o módulo da força centrípeta necessária para realizá-la. Em muitos casos, quando um carro entra em uma curva com velocidade excessiva, ele abre a curva, aumentando o raio para conseguir realizá-la. Considerando o carro do problema, como a força centrípeta é proporcionada pela força de atrito estático, a velocidade máxima que o carro pode ter sem escapar da curva será aquela no qual a força centrípeta será a força de atrito estático máxima. Se a velocidade for maior, ela não será capaz de sustentá-lo na curva e ele vai derrapar. Como o carro não se move na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção será nula. Existem duas forças atuando sobre ele nessa direção. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. Como ele pressiona a pista, de acordo com a terceira lei de Newton, a pista reage sobre ele exercendo a força de reação normal vertical para cima. Então, Fn menos P tem que ser igual a zero. Fn menos mg, que é o peso, tem que ser igual a zero. Então, a força normal
vai ser m vezes g. O módulo da força de atrito estático máxima é Fm é igual ao coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Então, é μe vezes m vezes g. O módulo dessa força de atrito estático máxima deve ser igual ao módulo da força centrípeta necessária para fazer a curva. Então, Fm tem que ser igual a Fc. O Fm é μe vezes m vezes g. Tem que ser igual. A força centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r. Como tem m dos dois lados, a gente pode cancelar. E resolvendo para v ao quadrado, o v ao quadrado vai ser μe vezes g vezes r. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o módulo de v vai ser a raiz quadrada de μe vezes g vezes r. Substituindo pelos valores das medidas, da raiz quadrada de 0,60, que é o coeficiente de atrito, vezes 9,8, que é o g, vezes 30,5, que é o raio. Fazendo essa multiplicação aí da raiz quadrada de 179,3, extraindo essa raiz quadrada, dá 13,39 metros por segundo. Estamos escrevendo os resultados parciais com 4 algarismos significativos, um a mais do que a medida mais precisa informada. Depois vamos fazer o arredondamento no resultado final. Para transformar esse resultado em quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6 km por hora, dividido por 1,0 metros por segundo, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí a gente pode cancelar o metro por segundo, e 13,39 vezes 3,6 dá 48,20 km por hora, que é a unidade mais usada para medir velocidades de automóveis. Das medidas originais, a menos precisa tem 2 algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna: o V vai ser 48 km por hora.